aí, Drinkers, mais um vídeo aqui no canal Drinkoiloi. E bom, aqui vamos fazer um ranking de todos os protagonistas de Blade Burst. Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, o primeiro protagonista, o melhor protagonista de Blade Burst. É sério, cara, não tem comparação. Ele é o melhor, mas na minha visão, ele em algumas questões ele não chega a ser mais forte. Abram alas para Valtia. Para Valtiaoi. Valtiaoi foi o protagonista da temporada Blade Burst e da temporada Blade Burst Evolution. Ele foi o protagonista dessas duas temporadas, foi um ótimo protagonista. Ele começou como um Blader comum, aqueles figurantes que a gente vê. Porém, ele derrotou Lui Shirozaki, um dos 5 gigantes, atualmente um dos Bladers lendários mais fortes. Inclusive, tem gente que acha ele mais forte que o Lui. Quer dizer, tem gente que acha o Lui mais forte que o Free. Só que, na minha visão, os dois empatam. Tipo, uma batalha o Lui ganha, na outra é o Free, na outra é o Lui, na outra é o Free. Intercalado, entenderam? É impossível. Mas Valtiaoi é o melhor de todos os protagonistas. Ele é o melhor, ele é o maior. E sim, aqui é a foto dele no Rise. No Rise ele faz nada, basicamente. No Turbo sim ele faz. Ele é o protagonista com menos derrotas nas temporadas que ele é um protagonista. E com menos Bs destruídos, eu acho. Os Bs dele quase não são destruídos. Quase, são sim. Ok? Então aqui já falamos de Valtiaoi, iremos falar agora de outro protagonista. Ele mesmo, o Guerreiro Escarlate, o Domador da Grécia, Aigir Akabane. Ele foi o protagonista da terceira temporada, ou seja, Blade Burst Turbo, Blade Burst Chosen, e no caso anterior, Valtiaoi é das temporadas Blade Burst e Blade Burst God. Sim, é God. E o Aigir Akabane foi da temporada Chosen. Ele foi um ótimo protagonista, um protagonista que foi herói no iniciozinho, depois ele foi um vilão, depois ele voltou a ser um herói, digamos assim. E realmente ele foi um ótimo protagonista, ele foi um protagonista carismático, que nessa temporada é uma das melhores na minha opinião. E, cara, o Valt também tem um papel muito grande nessa temporada. Ele é um ótimo protagonista, o Aigir Akabane. Ele começou nem sendo Blader direito, ele só era um cara lá comum e viu o Blade do Valt. E ele jurou que seria mais forte que todos. Então, ele, inclusive no final da temporada, ele acabou se tornando campeão mundial. E, ok, dessa vez eu vou ranquear os dois separadamente. Empatado em terceiro lugar tem dois protagonistas: Hikaru Hisashi e Hyuga Hisashi. Primeiro eu vou falar do Hikaru Hisashi. Não é favoritismo, galera, pela foto do Hikaru ser a minha foto de perfil. Não é. E ele vai estar em terceiro lugar por conta que, na minha opinião, eles são mais fortes que os outros protagonistas. Não só os dois solos, mas como os dois também juntos. Eles têm a transgressão de limite, sem contar o ataque gêmeo. E bom, aqui falando do Hikaru, ele é extremamente estrategista. Ele já quase conseguiu travar uma batalha com Frida Roya. Quase. Não deu certo, mas foi quase. Foi quase. Então, assim, ele foi realmente muito forte. Ele aguentou 2 ataques do Valkyrie. Ele aguentou 3 ataques do Valkyrie no início da temporada, enquanto o Hyuga só aguentou 1. Sim, o Hyuga só aguentou 1. E aqui eu vou dar um corte para eu poder falar do Hyuga. E agora vamos falar do Hyuga Hisashi. Ele é bem diferente do seu irmão, digamos assim.
Ele tem o... Ih, eu esqueci de falar o nome do bem dos outros, né? Mas o bem do Valkyrie, do Valt. São os Valkyries, os do Aigir. São os... Aquiles, o do Ricaru são os Hélios e o do Hyuga são os Hyperions. Eu queria falar com mais detalhes, só que medo, só medo de me processarem ou algo assim. Mas enfim, o Hyuga é um pouco mais cabeça de vento, ele não é tão estrategista quanto seu irmão. Resumindo a estratégia dele, ele começa a aprender um pouco mais sobre estratégia depois da derrota dele contra o Len Valhalla, e o seu irmão, ele aprende algumas coisas com ele, só que o Hyuga acaba aprendendo um pouco mais com o seu irmão. Eles empatam em terceiro lugar por conta, não é por conta que os dois são os mesmos protagonistas da mesma temporada, mas em questão de poder mesmo, eu acho que eles empatariam tranquilamente. Tanto que eles até fazem um ataque juntos, então provavelmente sim, eles estariam perto da mesma escala de poder. Ou praticamente na mesma. E agora vamos falar do próximo protagonista. E se você não sabe, eu tô fazendo por ordem de poder. Eu não tô falando que os Bladers são mais fracos ou que as temporadas são piores. Mas sim, na minha opinião, na minha visão, essas são as escalas de poderes. Alguns protagonistas acabam sendo mais fortes que os outros, sim. Só que não deduz que eles são piores. Entenderam? Não desvalorize os outros protagonistas. Agora Dante Koryu. Na minha visão, na temporada dele, ele é um pouco mal explorado. Por conta que a temporada dele foi muito mais puxada pra alguns outros personagens do que pra ele mesmo. É bem puxada pra ele, mas, cara, o draminha do Delta acabou deixando um pouco ruim. Não era igual ao do Shu. Do Shu ainda era um pouquinho mais convincente. Só que o do Delta era meio bizarro. Cara, ele destratava o Dante e isso deixava a gente com uma raiva do Delta e... Do nada o Delta começou a virar herói, entre aspas, e, sei lá, a temporada dele é meio ban, mas um personagem em si, sim, ele foi melhor explorado em outras temporadas. O bem dele é o Dragon, ele é um protagonista muito forte, ele realmente foi bem forte na temporada dele. O que me surpreendeu é que, bom, ele foi o único protagonista que usou mais de um B, entre aspas. Ele continuava usando um Dragon, só que ele usava várias bases. E que também usou bases de outras pessoas. Coisa que nunca aconteceu com os outros protagonistas que eu me lembre. E eu acho isso muito maneiro. Dante Koryu é muito forte, ele é um pouco cabeça de vento, assim como o Hyuga. E o Aigir o Aigir não é tanto, o Aigir é mais ou menos. O Valt é a mesma coisa. Ele é mais ou menos, ele não é tanto, mas o Dante e o Hyuga são bastantes. Agora vamos falar do último protagonista. Ok, esse aqui vai ser o único protagonista que eu vou deixar assim, por causa que a foto dele é muito grande. Bel da Izora. Ai, esse protagonista. Na minha visão, ele é o protagonista de 2 temporadas, realmente simbolizando que ele realmente seria o último protagonista. Me entristeceu um pouco. Bel da Izora foi um péssimo protagonista. Desculpa falar aí quem é fã do Bel, mas cara, ele foi muito animado. O bem dele quebrou 2 vezes em uma temporada. Uma temporada! Sem contar que, cara, ele perdeu pro um bem de geração anterior. Ele perdeu pro Hanzo, cara. Pro Hanzo! Pro Hanzo, o cabelo de sorvete. Hanzo é o primo do Hantaro, da família Enchileira. Mas enfim, cara, o Bel da Izora, ele não é um bom protagonista. Ele, tipo, a temporada dele tentou pegar algumas coisas de algumas temporadas passadas. Na minha visão, só foi pra tentar encobrir o quão ruim era esse protagonista, cara.
Porque caramba, o protagonista é chato, ele é muito animado. Ele servia pra ser um protagonista vilão. Olha, cara, olha a aparência dele. Nessa pose aqui não muito, mas ele em algumas cenas ele parecia muito que ia ser até um vilanesco, coisa assim, mas infelizmente ele é um péssimo protagonista. Ele é um protagonista forte, mais ou menos, mais ou menos. Na minha opinião, o Hanzo devia ser o protagonista pra honrar o Octavor, cara. O Hanzo devia ser o protagonista. Na minha opinião sobre o Rise, o Taka devia ser mais explorado. O Dante devia ser mais explorado. Todos os figurantes deviam ser um pouco mais explorados em Beyblade. Eu sei que todo mundo lá é pra ser figurante, mas os amiguinhos lá dos protagonistas, eles eram pra ser mais explorados. Tipo, em Burst foram bem explorados. Em Evolution também. Turbo até que eles não foram assim tão. Olha, em Surge eles até que foram explorados. Contou sobre um pouquinho do passado de alguns. Mas, pô, em Rise, mano, nada praticamente. O que mostrou que o Fumi ele foi baseado no que? No Free de la Roy, ele foi lá e copiou o Free. Só isso. Que eu me lembre. Só isso, tá ligado? Então, né? O Daigo, ele é o pior protagonista. Não tem como. Eu acho que o Dante, do início, ele ganharia do Daigo. Do Bell, quer dizer. O Daigo é brabo. Agora o Bell, ele não é não. O Bell é esse protagonista aqui, galera. Perdão aí pelos erros. Agradeço por terem visto o vídeo até aqui. Se você concorda comigo, comenta aí, cara. Você concorda? Agora, se você não concorda, tudo bem. Fala aí o que você achou. Quais protagonistas eu poderia ter errado aqui? Eu poderia ter analisado um pouco mais? Você pode até falar. Esse canal aqui não é um canal de tier list. Mais tarde eu vou trazer mais Beyblade. Mas por enquanto eu só vou trazer isso de Beyblade. Mais tarde eu irei trazer mais. Obrigado por terem assistido até aqui. Adeus.